Deixa eu falar, Flamengo. Flamengo ficou no meio do caminho no Mundial, foi derrotado por 4-2 para o Bayern de Munique em Miami ontem à tarde, todo mundo acompanhou, né? A gente vai mostrar algumas estatísticas desse confronto para que a gente comece a falar aqui, olha lá. Flamengo 2, Bayern 4, 51, o Flamengo teve mais posse de bola, um pouco mais, 12 finalizações do Flamengo contra 9 do Bayern, só que olha ali, ó, 3 certas do Flamengo contra 4 do Bayern, defesa do goleiro equilibrada, eficiência dos passes também equilibrado e cruzamentos também equilibrado, 13 e 12. Muito se falou nesse jogo, eu vou ser muito sincero, assim, eu acho que o Flamengo está de parabéns, né? Um baita time. Só que o Bayern, em 10 minutos, fez o que quis, apertou, ganhou a bola, fez 2-0 e aí foi meio que administrando. Tomava um, fazia outro, tomava um, fazia outro. Foi o que eu achei também, Zé. Acho que eu vi muita gente falando, pô, mas o Flamengo jogou de igual para igual, foram erros individuais, pô. Forçar o erro individual é uma estratégia, gente. O Flamengo faz isso no Campeonato Brasileiro com outros times, inclusive. Ele força o erro individual, porque é uma estratégia do futebol você subir a pressão alta, fazer com que o time não consiga sair tocando e apelar ou pro chutão ou para tentar o drible, e aí perder a bola, né? Eu acho que foi exatamente isso que condicionou o jogo inteiro. Eu confesso que eu vi só o primeiro tempo, né, a Vera, porque a gente teve Série B no Desimpedidos, mas eu percebi ali, acompanhando o tempo real, enquanto a gente estava no pré-jogo, que o Bayern tinha chances, e quando o Flamengo fez o 3-2, o Bayern acelerou de novo, 4-2, e eu acho que foi condicionado, sabe? Um pouco um tapa na cara, né, da gente, que achava que dava para bater de frente com a primeira prateleira do futebol europeu e a gente percebe que não. A vitória do Botafogo é gigante, mas é dentro de uma proposta diferente, de você abdicar do jogo, de você jogar por uma bola em transição, porque assim a gente consegue equivaler as diferenças físicas, técnicas. Cara, impressionante. Nenhum jogador do Bayern é cansado, sabe, Zé? Cara, e o Kine deu uma entrevista e ele fala exatamente isso. Ele dá... Primeiro que o Kine me impressiona, né? Meu, como ele se coloca, no segundo tempo ele recebia de costas no meio de 3, ele já virava e já abria, Eu falo aqui pra mim, Zé, dá um nervoso, porque eu acho ele um cintura dura. É cintura Só dura. que... Ele parece tudo menos um jogador cara, de o cara futebol. tem 85 gols em 91 jogos com a Exato. camisa do Bayern. Ah, mas ele só joga campeonato alemão. Amigão, joga Champions, joga, sabe, joga na... É o líder da seleção inglesa, que chegou na final da Euro, sabe? Tipo, ele é um cara cintura dura. Dói pra mim falar isso, que ele é um baita, mas ele é um baita atacante. Não tem um jogador no futebol brasileiro que faça frente com o que ele faz. E como ele protege a bola, e né? organiza o jogo, né, Zé? Coisa, ele pega, velho. ele não é um atacante duro de área. Ele é um cara que sai da área, que busca o jogo. Pô, o primeiro gol dele, ele chuta do meio da rua, uma bola recuperada longe da área, e ele faz o chute de lá, porque ele não tá posicionado ali no meio dos zagueiros. Eu achei que o Bayern acho que o Bayern é um dos grandes candidatos a título dessa Copa do Mundo, até por conta do mau desempenho, né, na Champions League, e acho que vem com tudo, porque, cara, deu pra ver ali que é muito diferente, sabe, as movimentações, o Felipe Luiz. Eu vi muita gente falando, pô, foi corajoso. Acho que foi corajoso, mas sabe quando faltou aquela prudência, cara? Tipo, será que não era jogo pra ficar mais de boa? Você acha que tinha que segurar mais? Sabe? Eu acho que tinha que segurar mais. Então, mas ele dá cara. uma explicação. Produção, eu vou mudar um pouco a ordem. Vamos subir a entrevista do Felipe Luiz, porque ele fala um pouco sobre essas opções. Quer ver? Ó, roda o Felipe Luiz, a gente fala em cima disso que o Bira tava falando. Quer ver? Mérito do adversário que te leva a cometer erros. Se você tenta sair jogando, eles te pressionam de uma forma sufocante e difícil de você quebrar essa pressão inicial deles. E algumas vezes conseguimos sair, outras não. Outras eles roubaram a bola e acabaram criando jogadas e, por exemplo, o escanteio que gerou o primeiro gol. Outras vezes que se você escolhe por uma saída longa, onde os jogadores também têm a possibilidade de os mecanismos para usar essa saída longa, eles também têm qualidade defensiva, os duelos são ganhadores de duelos, são jogadores fortes, rápidos, e por algum motivo estão no Bayern de Munique. Então, é um adversário que ele te leva a cometer erros, independentemente da forma que você jogue. Então, é um time altamente qualificado e superior a nós. É simples assim, superiores a nós. São melhores que nós. E mereceram vencer, mereceram passar. Essa é a minha opinião sobre o jogo. O que fazer
para que isso não seja assim, não vender jogadores. Impossível. Impossível. Realmente, como eu falei ontem na coletiva, se o Vinícius Júnior não tivesse saído, hoje teríamos o melhor jogador do mundo jogando com a gente. E por que eles saem? Porque querem jogar na elite do futebol. E é muito simples, são os melhores. Agora, que nós poderíamos ter vencido o jogo, que poderíamos até vencer o campeonato, o Palmeiras pode vencer o campeonato, claro que sim, futebol tudo pode acontecer. Mas isso não tirará a realidade que existe, que esses times são muito bons. E não é nenhum problema reconhecer, não, eles são muito bons. Achei perfeito. Cara, muito legal. Eu não tinha visto essa entrevista. Eu achei perfeito. Eu concordo em número, gênero, grau com o Felipe Luiz. É isso, é o futebol, a elite do futebol é uma coisa, a elite do nosso futebol é outra. E eu acho que também não é demérito nenhum quando eu falo, será que não podia ter um pouco mais de prudência? Porque justamente vai de acordo com o que ele fala. O único jeito de vencer é não vender jogador. A gente vende. Então, como a gente vence? Abdicando total de jogar, se defendendo e esperando uma bola para um dos nossos craques que temos no nosso futebol resolver. E o Flamengo tem esses jogadores. O Gerson fez um golaço, sabe? É um cara que poderia ter resolvido a partida. Mas o Arrascaeta, por exemplo, não foi bem em campo. Não foi bem, o mas é não porque... foi bem. Eu vou mostrar os números dele depois. Não, e é muito louco porque a gente vê a diferença de intensidade de tudo, sabe? Um meio-campista hoje que joga no Bayern de Munique, ele precisa ser 15 vezes melhor que o Arrascaeta. E o Arrascaeta, no Flamengo, ele é o melhor do Brasil, sacou? Entendi. Então é muito diferente os níveis de prateleira mesmo. É isso. Mostra como foi histórica mesmo a vitória do Botafogo, por mais que, como a Yara falou, 5 jogadores titulares no banco de reservas do PSG, um PSG na segunda fase. E o Donnarumma, nesse jogo, ele encosta no John, não sei se vocês ele viram. fala, vocês ganharam a Champions? Falou assim, vocês ganharam a Champions, o que vocês estão comemorando? E eu vejo que o John, acho que tenta explicar para ele, para nós isso é uma baita vitória, vocês ganharam a Champions. Né? E o título moral, né, até ano passado, esse seria moral o grande diante título dos times brasileiros também, né, Exato. que não esperavam. Mas me surpreende, assim, eu acho que o Flamengo não jogou mal, não acho que foi o Flamengo não. é horrível. Sim. Eu acho que é muito mais um mérito do Bayern do que um desmérito aí do Flamengo. Só que, sinceramente, não dá pra você sair jogando, tentando driblar um ataque que tem um dos melhores jogadores, que é o Harry Kane. Então, mas eu acho não que dá é um pra pouco... você jogar assim, Zé. Mas não é o que o Felipe... condicionam. Não dá pro Arrascaeta perder a bola que perdeu ali no meio, no segundo gol, que acabou naquele chutagem de fora da área do Harry Kane. Olha lá, Yara, os erros do Flamengo, vamos chamar assim, por causa da força do Bayern. Estratégia do do Bayern. O Pulgar faz o gol contra, né? Ele vai tirar e trisca a cabeça e faz contra. O Arrascaeta desarmado, essa realmente foi... E é o segundo gol, aí tava 1-0 só, 10 minutos de apagão, acabou. Mas você o sabe jogo. que nesse segundo acontece uma coisa, porque o Arrasca perde a bola vai pro Keane depois, né? Sim. Isso, aí o Harry E Kane ele leva chuta. uma falta, fazem uma falta nele. No Brasil, o jogador já ia cair enrolado, né, Chico? Sim. O Keane continua todo meio capengando, vai lá e faz o gol. Por isso que eu falei, Zé, que não dá pra falar que foi de igual para igual, porque com 10 minutos é 2-0, os erros do Flamengo, mas totalmente encaixotado pelo Bayern. Que avançou e mesmo e apertou quando o ali. Flamengo fez um 2-1, o controle do jogo claramente era do Bayern. Você via que o Bayern estava segurando um pouco, a gente pressionou aqui 15 minutos intensamente, fez 2 gols, vamos dar uma segurada, respirar um pouco, tal. Nisso o Flamengo fez um gol, vamos voltar, acelerou 3-1. Cara, é bizarro. Realmente, ali, ó lá, o Luiz Araújo afasta mal. Não, e também ele tentou, também teve a pressionado. oportunidade de fazer gol o Luiz Araújo Também. e o goleiro salvou também. E o Luiz Então, de novo desarmado. E essa do Luiz Araújo afasta mal, é aquilo que o Felipe Luiz disse. Aí a gente toma pressão, a gente não consegue sair jogando, eu vou dar um bicão. Aí eu dou um bicão, o cara pega a bola e faz o gol, Faz o entendeu? gol. É Mas muito aí complicado. é a superioridade que a gente fala. Realmente o time é superior. É muito complicado. Por isso que quando eu falo talvez, o erro... É que é forte falar erro, porque eu não acho que erro, né? Acho que o Felipe Luiz se propôs a jogar de uma maneira e acho que foi divertido, mas acho que colocou o Flamengo nunca em pé de igualdade com o Bayern no jogo. Talvez se ele tivesse colocado uma outra estratégia e ido mais numa linha mais defensiva, mais reativa, talvez pudesse ter um outro resultado, então, mas porque... Joga fechadinho e espera a bola no contra-ataque.